Sabe, a Bíblia, que é a palavra viva de Deus, fala muito sobre essa jornada de fé onde a gente não vê o fim, mas precisa continuar andando. Tem um versículo, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9, que diz assim: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos." Essa passagem fala direto com a nossa alma cansada, não é? É fácil fazer o bem, orar, buscar a Deus, perseverar, quando a gente vê os resultados logo ali na frente. Mas e quando o tempo passa, a gente continua plantando, regando, fazendo a nossa parte, e a colheita parece que nunca chega? O desânimo bate na porta. A voz da dúvida sussurra: será que vale a pena? Será que Deus realmente ouviu? Será que a promessa é para mim? É exatamente nesse ponto que muitos param. Eles se cansam de fazer o bem, se cansam de esperar, se cansam de crer. É como um agricultor que plantou a semente, cuidou da terra, esperou a chuva, mas na semana antes da colheita, ele olha para o campo que ainda não está totalmente pronto e pensa: "Ah, isso não vai dar em nada", e abandona tudo. Que tragédia seria! Ele estava tão perto. Deus, através dessa palavra, nos lembra de algo vital. Existe um tempo próprio para a colheita, e esse tempo é determinado por Ele, não pela nossa ansiedade ou pela aparente demora. A sua parte é não se cansar de fazer o bem e não desanimar. A parte de Deus é garantir que, no tempo próprio, a colheita virá. Então, o que Deus está revelando para você agora, neste momento de cansaço, é um convite à ação perseverante na fé. Não é para fazer mais coisas em desespero, mas para continuar fazendo o que é certo diante de Deus, mesmo sem ver. A aplicação prática para a sua vida hoje é simples, mas poderosa. Escolha uma pequena área onde você tem sentido vontade de desistir. Pode ser na oração por algo, na busca por uma mudança, na forma como lida com uma dificuldade. E decida, com a força que Deus te dá, dar apenas mais um passo hoje. Não pense na montanha inteira. Pense apenas no próximo passo de obediência, de fé, de esperança. Faça isso como um ato de confiança de que o tempo próprio está mais perto do que você imagina. Deus honra a perseverança daqueles que confiam nele, mesmo quando o caminho é longo e a vista é limitada. Você está mais perto do que pensa de ver a mão de Deus agindo de forma clara. Você já se sentiu completamente esgotado? Não só o cansaço físico de um dia longo, mas aquele cansaço que parece vir da alma, que pesa nos ombros e turva a visão? É como se cada passo exigisse um esforço monumental, e o horizonte, antes cheio de esperança, agora parece uma névoa distante e inalcançável. Talvez você esteja vivendo um momento assim agora, um momento onde as respostas não vêm, as orações parecem não passar do teto, e a situação que você tanto esperava ver mudar continua a mesma, ou pior. A confusão se instala. Você começa a questionar tudo: suas escolhas, sua fé, até mesmo se Deus realmente se importa com o seu sofrimento. A dor não é só física, ela é emocional, espiritual. É a dor da espera prolongada, a dor da incerteza que corrói por dentro, a dor de se sentir esquecido, deixado para trás. Essa dor é real, e é importante que você saiba que não precisa fingir que ela não existe. Deus conhece cada lágrima que você derramou no travesseiro, cada suspiro pesado que escapou dos seus lábios quando ninguém estava por perto. Ele vê a sua alma cansada, o seu coração apertado. E essa sensação de estar longe, de que a promessa está a anos-luz de distância, é um dos sentimentos mais paralisantes que existem. Ela gera uma inércia perigosa. Você pensa: por que tentar? Não vai adiantar mesmo. E aí, a gente para de orar com fervor, para de buscar com intensidade, para de acreditar com a força que tinha antes. A inércia nos prende em um ciclo de desânimo e desesperança. É como estar no meio de uma maratona, e de repente a exaustão te atinge de tal forma que a linha de chegada parece ter sumido. Você olha para trás e vê o quanto já correu, o quanto já lutou, e pensa: não aguento mais, é demais para mim. E a vontade de simplesmente sentar na beira do caminho e desistir se torna quase irresistível. Essa é a voz do cansaço, da dor, da confusão, falando alto na sua mente. Ela tenta te convencer que você está no lugar errado na hora errada, que tudo foi um engano. Ela te diz que a promessa era para outros,
não para você, mas eu quero que você respire fundo agora. Respire e sinta a verdade que Deus quer depositar no seu coração neste instante. Essa sensação de estar longe, essa névoa que esconde o horizonte, é uma ilusão criada pelo cansaço e pela dor. É a perspectiva limitada dos seus olhos cansados. A realidade espiritual é outra. A realidade de Deus é que você não está longe. Você está, na verdade, muito mais perto do que imagina. Pense em José lá na Bíblia. Vendido pelos irmãos, jogado numa cisterna, depois escravo no Egito, acusado injustamente e preso. Anos e anos de sofrimento, de injustiça, de espera. Houve momentos em que ele deve ter se sentido completamente abandonado por Deus, longe de tudo o que ele havia prometido em seus sonhos de juventude. A dor, a confusão, a inércia de uma prisão, tudo conspirava para que ele desistisse. Mas ele não desistiu. Ele continuou fazendo o bem onde estava, confiando em Deus mesmo sem entender o processo. E de repente, de um dia para o outro, a história virou. Ele foi tirado da prisão e colocado como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da nação. A promessa se cumpriu de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado, e no tempo de Deus. José estava mais perto do que pensava de ver a virada, mesmo quando estava no fundo do poço. Talvez você se sinta como José na prisão hoje, aprisionado pelas circunstâncias, pela dor, pela falta de perspectiva. A tentação de ceder à inércia é grande, mas a quebra dessa inércia não exige que você escale uma montanha de uma vez. Exige apenas que você dê o próximo passo. Um pequeno passo de fé, um passo de obediência, um passo de esperança, mesmo que trêmulo. Qual é esse pequeno passo para você hoje? É orar mais uma vez por aquela situação que parece impossível? É perdoar de novo quem te feriu, liberando o peso do seu coração? É cuidar de si mesmo, mesmo quando a vontade é se abandonar? É buscar ajuda, conversar com alguém de confiança? É simplesmente levantar da cama e decidir que, apesar da dor, você vai viver este dia confiando que Deus está no controle? Esse pequeno passo, essa pequena quebra da inércia, é um ato de fé que diz a Deus: eu confio em ti, mesmo que eu não entenda. Eu acredito que a promessa está mais perto do que meus olhos veem. E é nesse ponto de entrega e confiança que a perspectiva começa a mudar. A dor não desaparece magicamente, mas a esperança começa a brilhar através dela. Você não está onde achava que estava. Você está mais perto do que pensa. Depois de reconhecer a dor e dar aquele primeiro passo de fé, mesmo que pequeno, algo começa a mudar dentro de nós. Não é que a dificuldade desapareça, mas a forma como olhamos para ela começa a se transformar. É como se, ao invés de olhar para a montanha intransponível, a gente começasse a enxergar a trilha que Deus está abrindo bem ali, na nossa frente. Essa é a mudança de perspectiva. É a renovação da nossa mentalidade, que deixa de ser ditada pelas circunstâncias visíveis e passa a ser guiada pelas verdades invisíveis de Deus. Nossa mente é um campo de batalha. O mundo, com suas notícias ruins e pressões constantes, tenta nos convencer de que o fim está próximo, que não há solução, que a esperança é uma ilusão. Nossos próprios medos e inseguranças sussurram que não somos capazes, que já tentamos de tudo, que é hora de desistir. Mas a palavra de Deus nos convida a uma transformação profunda, a uma renovação da mente. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos diz para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa ativamente escolher acreditar no que Deus diz sobre nós e sobre a nossa situação, em vez de acreditar no que o medo, a dor ou o mundo dizem. Pense em Abraão. Deus o chamou para sair da sua terra e ir para um lugar que ele lhe mostraria. Uma promessa incrível, mas que exigia fé cega. Abraão não tinha um mapa, não sabia o destino final, não tinha garantias visíveis. Ele teve que mudar a sua perspectiva. Em vez de olhar para a incerteza do caminho, ele olhou para a fidelidade daquele que o chamou. Ele não se conformou com a lógica humana que dizia: isso é loucura, mas renovou sua mente na promessa divina. E essa fé ativa, essa mudança de perspectiva, o levou a se tornar o pai de uma multidão. Ele agiu baseado na promessa.
mesmo quando ela parecia distante e impossível de se cumprir. Especialmente a promessa de um filho na velhice. Ele estava mais perto do que pensava de ver o milagre, mesmo quando a espera durou anos e anos. A renovação da mente nos permite ativar princípios de fé que pareciam adormecidos. Um desses princípios é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nossa pressa, nossa ansiedade, muitas vezes nos cegam para o trabalho que Deus está fazendo nos bastidores. Ele está movendo peças, preparando o cenário, trabalhando em corações que precisam ser tocados, organizando detalhes que estão completamente fora do nosso controle. Quando a gente entende isso e descansa na soberania dele, a perspectiva muda. A espera deixa de ser um sinal de abandono e passa a ser vista como parte do processo divino de preparação, tanto da situação quanto de nós mesmos. Outro princípio ativado pela mente renovada é a certeza de que Deus está conosco no processo, não apenas no resultado. Moisés, por exemplo, passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para libertar Israel. 40 anos. Houve momentos de tédio, de dificuldade, de questionamento. Mas Deus estava com ele ali, moldando seu caráter, ensinando-o a depender dele. Quando chegou a hora, Moisés estava pronto. A perspectiva dele mudou de "sou apenas um pastor no deserto" para "sou o escolhido de Deus para uma missão impossível". Ele estava mais perto do que pensava de cumprir seu propósito, mesmo quando se sentia perdido e esquecido no meio do nada. Mudar a perspectiva não significa ignorar a realidade difícil. Significa enxergar a realidade com a lente da fé. Significa olhar para a tempestade e lembrar que Jesus está no barco com você. Significa olhar para a falta e lembrar que Deus é o provedor. Significa olhar para a doença e lembrar que Ele é o curador. Significa olhar para o relacionamento quebrado e lembrar que Ele é o restaurador. Essa é a mentalidade renovada, firmada nas promessas e no caráter de Deus, não na volatilidade das circunstâncias. Quando você ativa essa mentalidade, você começa a ver sinais da proximidade que antes não percebia. Uma palavra amiga que chega na hora certa. Uma porta que se abre inesperadamente. Uma força interior que você não sabia que tinha. São pequenos lembretes de que Deus está agindo, de que a semente que você plantou com fé está germinando debaixo da terra, invisível aos olhos, mas viva e crescendo. A fé ativa não é passiva. Ela nos move a agir de acordo com a promessa, mesmo quando não a vemos. É como o atleta que continua treinando duro, mesmo sem ver a medalha no pescoço, porque ele acredita no processo e na sua capacidade. É o empreendedor que continua investindo e trabalhando, mesmo sem ver o lucro imediato, porque ele acredita na sua visão. Para nós, a fé ativa é continuar orando, continuar buscando, continuar amando, continuar perdoando, continuar fazendo o bem, porque acreditamos em Deus e na sua palavra. Essa é a essência da mudança de perspectiva e da mentalidade renovada. Sair do foco no problema e colocar o foco em Deus e nas suas promessas. É entender que a distância entre você e a promessa não é medida em tempo ou em dificuldades, mas em fé. E quando a sua fé se fortalece, a distância diminui. Você percebe, com clareza, que está mais perto do que pensava de ver a mão de Deus se manifestar de forma poderosa na sua vida. Quando a gente começa a mudar a perspectiva, a renovar a mente pela palavra de Deus e a dar passos de fé, mesmo sem ver tudo claramente, é comum que uma nova batalha se levante. Não é uma batalha contra pessoas ou circunstâncias apenas, mas uma guerra que acontece no lugar mais íntimo do nosso ser, a nossa mente, a nossa alma. É o conflito espiritual. O inimigo das nossas almas sabe que você está se aproximando da sua promessa, que a sua fé está sendo fortalecida, e ele vai tentar de tudo para te fazer parar bem antes de você chegar. Essa guerra da mente se manifesta de várias formas. São as vozes de dúvida que sussurram: isso não vai dar certo. Você já tentou de tudo. Deus te esqueceu. São os pensamentos de medo que paralisam. E se der errado de novo? E se a dor voltar? É melhor ficar onde estou, mesmo que seja ruim, do que arriscar e me machucar mais.
É a velha culpa que tenta te convencer de que você não é digno da promessa, que você cometeu erros demais no passado para merecer a bênção de Deus. Essas vozes e pensamentos são como flechas inflamadas, lançadas para nos desestabilizar, para nos fazer perder o foco na promessa e na fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus e menciona o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Isso nos mostra que essa guerra é real e que a fé é a nossa principal defesa. Resistir emocionalmente ao caos que essa guerra mental pode criar é um desafio constante. É como estar no meio de uma tempestade, com ventos fortes e ondas gigantes, e ter que se manter firme no barco, confiando que o capitão está no comando, mesmo que ele pareça estar dormindo no fundo do barco, como aconteceu com os discípulos. A tentação é ceder ao pânico, gritar, se desesperar ou simplesmente pular fora do barco. Mas a resistência não vem da nossa própria força de vontade apenas. Ela vem da força que Deus nos dá quando nos firmamos nele e na sua palavra. Quando a voz da dúvida gritar, você responde com a verdade da Escritura. Se ela disser, Deus te esqueceu, você responde, Ele disse que nunca me deixaria nem me desampararia. Se ela disser, você não é capaz, você responde, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se ela disser, a promessa não é para você, você responde, todas as promessas de Deus em Cristo são sim e amém. Essa é a luta. É uma decisão diária, às vezes a cada hora, de alinhar os seus pensamentos e sentimentos com a verdade de Deus, e não com a mentira do inimigo, ou com a aparência das circunstâncias. É um exercício de fé ativo, de trazer cativo todo pensamento à obediência de Cristo, como Paulo nos ensina em 2 Coríntios. Pense em Jó. Ele perdeu tudo: bens, família, saúde. Seus amigos vieram e, em vez de consolar, o acusaram, dizendo que tudo aquilo era resultado de algum pecado oculto. A esposa chegou a dizer para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Jó estava no epicentro de uma guerra espiritual e emocional terrível. A dor era imensa, a confusão indescritível. A tentação de desistir, de amaldiçoar, de se entregar ao desespero, era gigantesca. Mas Jó resistiu. Mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento, ele declarou, bem sei eu que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Essa declaração, em meio ao caos, foi um ato de fé e resistência poderosíssimo. Jó estava mais perto do que pensava de ver a sua restauração e a manifestação da glória de Deus, mesmo quando parecia que o inferno havia se aberto sobre a sua vida. Talvez você esteja se sentindo assim agora, no meio de uma batalha intensa na sua mente ou nas suas emoções. As pressões são grandes, as vozes negativas são insistentes e a força para lutar parece estar se esgotando. É nesse ponto que muitos estão à beira de desistir. A linha de chegada parece tão longe e a dor da batalha é tão real que a rendição parece ser a única saída para encontrar alívio. Mas eu quero falar diretamente com você que está quase desistindo. Com você que sente que suas forças se foram, que a esperança é apenas uma palavra bonita, mas sem significado na sua vida agora. Não desista. Não ceda à pressão do cansaço e da dúvida. O fato de a batalha estar intensa pode ser um sinal, não de que você está no caminho errado, mas de que você está muito perto da sua vitória. O inimigo intensifica o ataque quando sabe que o seu tempo é curto, quando sabe que a sua libertação, a sua cura, a sua provisão, a sua promessa está prestes a se manifestar. Resistir agora não é lutar com as suas próprias forças, é se firmar na força daquele que já venceu. É lembrar que a promessa de que você está mais perto do que pensa não é baseada no seu desempenho na batalha, mas na fidelidade de Deus em cumprir o que Ele prometeu. É levantar o seu escudo da fé, que é a sua confiança inabalável no caráter e nas promessas de Deus, e apagar as flechas de dúvida e medo. É usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para combater as mentiras que tentam te derrubar. Não importa o quão cansado você se sinta, não importa o quão forte a tentação de desistir seja, saiba que Deus está com você nesta batalha. Ele não te deixou sozinho para lutar. Clame a Ele.
Peça força, peça clareza, peça a Ele para renovar as suas energias e a sua esperança. Lembre-se de que a noite mais escura é geralmente pouco antes do amanhecer, e você está mais perto do que pensa de ver o sol da justiça brilhar sobre a sua situação. Depois de reconhecer a dor, mudar a perspectiva e lutar a boa batalha da fé na mente e na alma, chegamos a um lugar de descanso. Mas não se engane, o descanso espiritual não significa a ausência total de problemas ou desafios. Significa encontrar paz no meio da tempestade. Significa repousar a alma na certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. É um descanso que vem da confiança inabalável na fidelidade, daquele que prometeu que você está mais perto do que pensa. Esse descanso permite que a esperança, que talvez estivesse abalada pela longa espera e pela intensidade da batalha, seja restaurada. A esperança não é um sentimento vago de quem sabe as coisas melhoram. A esperança bíblica é uma âncora firme para a alma, uma expectativa certa do que Deus prometeu. É saber com convicção que a sua palavra não volta vazia, que Ele cumpre tudo o que diz, no tempo certo e da maneira perfeita. A esperança restaurada nos permite olhar para trás e ver que Deus esteve presente em cada passo da jornada, mesmo nos momentos mais difíceis, e nos permite olhar para frente com a certeza de que Ele continuará conosco, abrindo caminhos onde parecia não haver saída. É a esperança que nos capacita a dar os próximos passos, não mais com o peso do desespero, mas com a leveza da confiança. E essa confiança nos leva a uma das verdades mais poderosas da fé cristã, algo que transforma completamente a nossa visão das dificuldades. A certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa é uma promessa encontrada em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Não significa que tudo o que acontece é bom em si mesmo. A dor não é boa, a perda não é boa, a injustiça não é boa, mas a promessa é que Deus, em sua soberania e amor, é capaz de pegar até mesmo as coisas ruins, as experiências dolorosas, os erros, as decepções, e fazê-las trabalhar juntas de alguma forma para o nosso bem final, para o cumprimento do seu propósito em nossas vidas. Pense em José novamente, aquele que foi vendido pelos irmãos e acabou no Egito. Da perspectiva humana, tudo o que aconteceu com ele foi uma sucessão de tragédias e injustiças. Ser traído pela própria família, vendido como escravo, acusado falsamente, jogado na prisão. Onde estava o bem nisso tudo? Mas anos depois, quando seus irmãos foram ao Egito por causa da fome, José, agora governador, revelou sua identidade e disse algo que ecoa essa verdade de Romanos 8, 28. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele disse aos irmãos: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a muito povo. O que os irmãos planejaram para o mal, Deus usou para o bem, para salvar a vida de José, para salvá-los da fome e para preservar a linhagem de onde viria o Messias. Aqueles anos de sofrimento, de espera, de se sentir longe da promessa, estavam na verdade cooperando para um bem muito maior do que José poderia imaginar. Ele estava mais perto do cumprimento do propósito de Deus para a sua vida e para a sua família do que jamais sonhou, mesmo quando estava na escuridão da prisão. Essa é a beleza da promessa de Romanos 8, 28. Ela nos dá a certeza de que nada na nossa jornada é desperdiçado. Cada lágrima, cada luta, cada espera, cada decepção, cada passo de fé dado no escuro, tudo está sendo tecido por Deus em um propósito maior e mais glorioso. A dor que você sentiu, a confusão que enfrentou, a batalha que travou na sua mente, tudo isso está cooperando para moldar o seu caráter, para te aproximar de Deus, para te preparar para a bênção que está chegando, para te capacitar a ajudar outros que passarão por jornadas semelhantes. Essa verdade traz um profundo consolo e permite que a alma descanse. Você não precisa entender todos os porquês agora. Você não precisa ver o mapa completo. Você só precisa confiar que o mestre tecelão está trabalhando, usando todos os fios,
até mesmo os mais escuros e emaranhados, para criar uma obra de arte linda e significativa na sua vida. Você está mais perto do que pensa de ver o resultado dessa obra, mais perto de ver a promessa se cumprir, mais perto de experimentar o descanso completo em Deus, mais perto de um recomeço, de um novo capítulo, onde a dor do passado se transforma em testemunho e a espera em celebração. A jornada pode ter sido longa e difícil, mas cada passo te trouxe para mais perto deste momento de virada, deste momento de colheita. Permita que essa certeza inunde o seu coração agora. A esperança está restaurada. O descanso em Deus é real e acessível. E a promessa de que tudo coopera para o seu bem é a garantia de que a sua luta não foi em vão. Você está de fato muito mais perto do que pensa de ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Para terminar, quero te deixar com uma pergunta para levar no seu coração e na sua mente hoje. O que está faltando na sua vida neste momento? Mais fé ou mais entrega? Pense nisso. Às vezes, a gente tem fé na promessa, mas não entrega a situação completamente nas mãos de Deus. Outras vezes, a gente entrega, mas a fé vacila diante da demora. Que o Espírito Santo te mostre o que Ele está pedindo de você agora. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a esperança que foi restaurada hoje te impulsione a dar os próximos passos com confiança. Lembre-se, você está mais perto do que pensa. Se esta mensagem falou com você, se tocou a sua alma e renovou a sua esperança, eu te convido a se juntar a essa comunidade de fé. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder as próximas mensagens que Deus tem para a sua vida. E deixe um comentário aqui embaixo compartilhando um testemunho do que Deus já fez ou está fazendo, ou deixando um pedido de oração. Vamos orar juntos e fortalecer uns aos outros nessa jornada. Que Deus te abençoe poderosamente. Continue firme, porque a sua vitória está mais perto do que você imagina.